A paz do Senhor Jesus. Hoje, sábado, 5 de junho. Aqui quem vos fala é a diaconisa Ana Lúcia. Fiquei responsável pelo devocional de hoje. E quero falar sobre 2 Samuel, capítulo 21, versículos 8, 9, 10 e 11. Quero ler aqui neste momento esses versículos. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiro, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. Irmão, a Bíblia ela nos conta a história que naquela época, no reinado de Davi, houve uma fome de 3 anos. E Davi consultou ao Senhor, e disse o Senhor a Davi que era por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então Davi procurou resolver esta situação com os gibeonitas, para que fossem abençoados, mas eles não queriam prata nem ouro, porque era uma questão com Saul e sua casa. Então foi negociado 7 homens da linhagem de Saul para serem enforcados, dentre eles 2 filhos de Rispa e 5 da irmã de Mical, por nome Merabe. Irmãos, Deus tem chuvas de bênção para nós, para a casa de cada um. Você e sua casa florescerão e darão frutos, mas para que isso aconteça em nossas vidas, precisamos colocar a nossa casa em ordem. Precisa haver perdão. Precisa haver mudança de hábitos para que nossas bênçãos, irmãos, elas não fiquem retidas. Você pode estar vivendo dias difíceis, mas creia que tudo isso vai passar. Creia que está chegando renovo. Creia que está chegando restituição. Creia que está chegando virada de cativeiro. Creia que está chegando salvação para a sua casa. Vai ter reconciliação, vai ter abraços, sorrisos. Vem coisa nova por aí, meu irmão. Creia, somente creia. Eu quero aqui também falar de Rispa. Rispa foi uma concubina de Saul que teve 2 filhos. Uma história muito curta. Uma mulher que vivia um cenário de dor, vivia o luto dos seus filhos, mas Rispa não tentou disfarçar a situação. Ela pegou um pano de cilício e coloca sobre aqueles corpos e monta guarda para que não fossem devorados pelas aves de rapina e pelos animais da noite. Irmãos, com este gesto de Rispa, eu aprendo que mesmo os filhos estando mortos, ela não desistiu. A situação era caótica. Mesmo em estado de putrefação, cheirando mal, ela não desistiu. Ela não desistiu de seus filhos, mesmo sabendo que não teria mais abraços, mesmo sabendo que não haveria mais refeições na mesa, ou talvez a comemoração de um aniversário, Natal, Ano Novo. Mesmo assim, ela não abriu mão dos filhos. Eu quero dizer para a igreja nesta manhã que a situação está difícil. Estamos em meio a esta pandemia. Quantos de nós
perdemos entes queridos. Que possamos ser como Rispa. Mesmo em situações difíceis, ela não desistiu. Irmãos, a situação no mundo está difícil, mas não vamos desistir de orar. Não vamos desistir de orar por aquele filho desviado. Irmão, está difícil, mas não vamos desistir. Eu fico imaginando aquelas aves de rapina sobrevoando aqueles corpos incansavelmente, aguardando o momento certo para pousar. E elas, irmãos, elas não têm pressa, porque sabia que o que estava lá embaixo já estava morto. Irmãos, Satanás pode até estar ao nosso derredor, ao derredor da sua casa, tentando achar uma oportunidade, talvez pela fragilidade ou a carência, se sentindo só, ou até mesmo a dor do luto. Mas você vai se levantar e falar com ousadia que você ainda está de pé, que ele pode fazer as suas investidas, mas não vai conseguir, e nem fazer mal para a sua casa, e nem devorar os seus filhos. Se posicione, irmão. Declare que a sua casa é do Senhor Jesus. E lembra que quando agimos em favor dos nossos irmãos, acontecem livramentos que nós jamais imaginamos. Creia somente e não desista. Amém? Tenha um dia abençoado e produtivo na presença de Deus. Amém.